Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui de novo, com o meu amadozinho, o Johnny Depp, o meu lobo de papai. Cadê o beijinho? Cadê o beijinho, papai? O meu lobinho. E hoje eu queria refletir com você mais uma vez na palavra de Jesus, na palavra de Deus, né? Palavra que pode fazer uma diferença na sua vida, trazer um benefício para a sua alma e tirar você da aflição, da agonia, da vida sem sentido e te dar uma vida abundante e receber uma vida que é eterna, que tenha qualidade da vida de Deus, que tenha qualidade da vida de Jesus de Nazaré. E hoje, refletindo ontem eu aqui junto com a minha esposa e a minha sogra, a dona Josefa Salviano de Souza e Jabre Salviano de Souza, nós lemos e refletimos no texto sobre a vida de Jó, né? O livro de Jó. Eu não sei se você conhece a história de Jó, mas eu vou resumir bem resumidamente. Jó era um homem rico, poderoso, tinha 10 filhos e muita gente a seu serviço, muito gado, muito camelo, muita cabra, muito boi, muito tudo. Era um dos homens mais ricos do Oriente e era um homem temente a Deus, era um homem que andava assim, fazendo o que ele achava que Deus aprovava. Então os filhos às vezes faziam aquelas festas regadas a bacanais, a não sei mais, sei lá o que é que rolava ali, na casa do irmão primogênito, reuniu os irmãos todos e mais não sei quem, e Jó dizia: rapaz, porventura meus filhos estão pecando contra o Senhor. Ele ia lá e orava, pedia em favor dos seus filhos. Mas um belo dia, o próprio Satanás se apresentou diante de Deus e disse a Deus: olha, Jó não te teme em vão, porque Deus tinha dito: tens visto meu servo Jó, ninguém há como ele, homem sincero, temente a Deus, desviando-se do mal. E o cramunhão, o Satanás, o bicho ruim, coisa ruim, chega e diz assim para ele: ora, mas tu não, ele não te teme em vão, né? Toca no que ele tem e ele vai cuspir na tua cara. E Deus permite que o diabo vá e toque no que Jó tem. E resumindo a história, a primeira coisa que ele perde são os animais, o gado, né? Os bandidos vêm e roubam, só vem alguém para dar a notícia a ele. Rapaz, mataram até seus empregados e levaram tudo que era de camelo, de boi, de vaca. E vieram um povo lá, os caldeus, e fizeram uma bagunça e tocaram fogo nas tuas casas e tal, nas tuas casas de excelência. E foi perdendo até que outro chegou e disse: Jó, os teus filhos estavam reunidos e veio uma tempestade do céu e deu sobre aquela casa e a casa caiu sobre os teus filhos e morreram todos. E eu estou aqui para te trazer a notícia. E Jó prostrou-se em terra e preste atenção que Jó disse, apesar de toda a tragédia que lhe aconteceu. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, e aí, um tempinho depois, o próprio cramunhão, coisa ruim, Satanás, vai no meio dos filhos de Deus se apresentar, no meio dos anjos, se apresentar lá diante de Deus e diz: tá aí Deus diz: tá vendo aí, ó, sem maldade nenhuma, sem motivo, tu fizesse esse agravo a Jó, e nem assim ele perdeu a fé. E o Satanás disse: olha, pele por pele, e o homem vai blasfemar na tua cara. Se tocar na pele dele,
Os bens tudo bem, os filhos até e tal, mas se tocar na pele dele aí a coisa fica feia. E Deus permitiu que ele fosse lá e fizesse o mal a Jó, só não atentasse contra a vida dele, né? Só não atentasse contra a vida. E o diabo lançou uma doença sobre Jó, e o pobre do Jó ficou todo chagado, todo fedido e com mau hálito. E os amigos já passavam por ele, aqueles que antes eles tinham respeito por ele, já não mais o respeitavam. E ele foi ficando isolado no pó e na cinza, em jejum, coitado. E a mulher dele disse para mim: rapaz, tu ainda tem fidelidade para isso com Deus? Olha o que é que te aconteceu, cara. Amaldiçoa esse teu Deus aí, acaba de morrer porque tu já tá quase morto, né? E Jó disse para ela: tu fala como uma louca, mulher. Fala como uma louca. Eu ainda esperarei no Senhor. Eu ainda o verei com esses mesmos olhos aqui. Ainda que ele me mate, eu ainda esperarei nele. Essa que é a fé de Jó, né? Essa que é a fé. Então, vem alguns amigos, 3 amigos, amigos entre aspas, consolar a dor de Jó. E esses amigos vêm e começam a acusar Jó de... Primeiro eles passam 7 dias com ele ali, quieto, calado, em jejum. Jó todo cheio de pus ali, se coçando com telhas, e os caras calados. Mas quando abre a boca, vem o orgulho e a arrogância de quem acha que sabe das coisas e pode dizer para o rapaz, para o Jó: arrependa-te do teu pecado, porque Deus só trata assim, né, quem está em pecado. E começa a dizer para Jó que ele está em pecado. E Jó defende o seu ponto de vista, porque não é bem assim. Ele faz o que ele quer e Deus faz o que ele quer. E eu não sei o porquê, mas tenho que atravessar esse mar, essa tempestade, estamos aí e tal. Mas o orgulhoso se esquece de Deus, acha que ele, porque não está na posição de sofrimento do outro, ele pode julgar o outro, não é? E o livro se desenrola nesse contexto dos argumentos dos amigos de Jó e a defesa de Jó. Tem uma hora que Jó não tem mais o que dizer, ele diz: olha, que Deus se defenda lá com Deus, eu não tenho mais o que dizer. Ele fica sem argumentos. E aí, aqui no capítulo 38 do livro de Jó, que é um livro aqui que está no Velho Testamento, tá certo? O livro de Jó, que conta essa história, no capítulo 38, Deus responde a Jó de um redemoinho. Eu vou resumir para não me estender muito, mas a primeira coisa que me chama a atenção é que Deus respondeu a Jó no meio de um redemoinho. Um redemoinho de vento. Sei lá como é que isso acontece, mas Deus fala para Jó. E ele diz a Jó: olha, eu vou te perguntar e tu me responde, tá? E ele começa a fazer perguntas que a gente lendo hoje o livro de Jó, sem pensar nos dias de Jó, a gente não compreende que, não é? Aqueles homens eram homens do campo, olhavam para as estrelas à noite, viam os animais selvagens, o avestruz pôr os seus ovos no campo e abandonar os seus ovos, viam tudo aquilo que acontecia e não tinham muito reflexão sobre essas coisas, né? Para eles era tudo natural, sei lá, não refletiam muito sobre o que acontecia de fato. E Deus começa, eu me lembrei, conversando ontem com minha mulher e minha sogra, me lembrei de um biólogo que fazia uns programas de TV, né, uma espécie de Discovery, que era Jean-Jacques Cousteau. Se você é da minha geração, você deve lembrar desse francês, né? Fazia documentário no fundo do mar e sobre bichos, era muito bacana, né? E me parece que Deus aqui, para Jó, foi meio que um Jacques Cousteau.
que ele começa a perguntar a Jó: olha, veja bem, onde tu estavas quando eu fundava a terra? Me dizes se tu tens inteligência. E ele vai dizendo quem pôs a medida da terra, ele vai dizendo quem fundou as bases, quem botou as estrelas no céu, não é? E ele vai falando um monte de coisa e pergunta: quem fez um termo para o mar e disse: mar, você vem, suas ondas quebrem até aqui, daqui não passem. E ele vai falando, e vai falando, e vai perguntando a Jó. E ele diz: quem pôs o caminho na luz, não é? E quanto às trevas, onde está o lugar delas? E ele vai dizendo: de certo tu sabes. Ele usa de uma ironia, porque já eras então nascido, porque é grande o número dos teus dias. E ele vai falando um monte de coisa da natureza. Pergunta a ele se ele sabe onde é que se reparte a luz, se espalha o vento sobre essa terra, como é que isso acontece? E ele vai falando muita coisa. Ele fala das gotas de orvalho, da geada do céu. Ele vai falando das constelações de Órion, não é? Quem é que guia a ursa com os seus filhos? Ele vai perguntando quase que um documentário do Discovery, eu acho. Quem ordenou aos raios que saiam e disse para eles: olha, cai aqui, ou estejam aqui. Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem à mente deu entendimento. Ele vai fazendo esses questionamentos. Pergunta a Jó se ele sabe quem numerará as nuvens. E ele fala das cabras monteses que se curvam no campo, tem os seus filhotes, seus filhos crescem com trigo, saem, nunca mais voltam para as suas mães. Ele pergunta a ela quem livrou o jumento montês, quem soltou as prisões do jumento bravo. Ele fala até de animais que hoje já não existem, que ele fala do unicórnio. E pergunta: ou será que tu amarrarás o unicórnio ao redor de uma corda? E ele vai falando, ele chega a dizer que o avestruz põe o seu ovo no campo e vai-se embora, né? Não tem preocupação de alguém poder pisar ou algum bicho vir comer, porque o ovo do avestruz é quase que uma pedra, né, de forte. Então o avestruz sai fora e deixa o trabalho do sol nascer seus filhos. E ele vai falando, fala da força do cavalo, que não tem medo da guerra, fala do gavião, e vai falando o Senhor. E então, no final, Jó começa a dizer ao Senhor: ó Senhor, eu sou um vil, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, sabe? Porém não prosseguirei. E aí o Senhor continua falando a Jó, não é? E ele fala dos bichos dos mares, ele fala de um animal que ele chama aqui de behemote, que eu penso que é o hipopótamo, né, pelas características que ele dá esse tal de behemote. Depois fala do Leviatã, né? Deve ser uma baleia, e não poderás pescar com anzol nem com corda. E vai dizendo que o seu nariz, quando assopra dá aquele espirro, é como se o mar estivesse fervendo, né? Então eu fico me lembrando dessas imagens que eu vejo no Discovery ou naqueles documentários de Jean-Jacques Cousteau. E ele vai falando muitas coisas e, por fim, no capítulo 42 do livro de Jó, Jó responde ao Senhor e diz assim: olha, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi,
mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Puxa vida. Com os ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te veem, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. E o livro de Jó termina com Deus repreendendo os amigos de Jó e dizendo a ele: olha, fala com Jó que ora por vocês aí, porque com vocês o papo é diferente, mas com Jó eu aceito. E Jó ora por Elifaz, Bildade, Zofar, e eles fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor, diz aqui a palavra, no capítulo 42, versículo 10, virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha a oração de intercessão, uma importante. E o Senhor acrescentou a Jó um tanto, em dobro, a tudo quanto ele antes possuía, não é? Então até novos filhos e novas filhas ele teve, e tudo que ele recebeu de volta recebeu em dobro, em bicho, em cavalo, em camelo, em jumento, em tudo que é bicho, né? E as filhas eram as meninas mais bonitas, mais formosas, eram as filhas de Jó daquele tempo, né? E o pai delas, Jó, deu herança a elas junto com os filhos, que não era coisa comum. Normalmente as mulheres eram meio que desprezadas, né? E os homens é que recebiam, mas Jó, esse homem que viu a Deus, tinha uma outra consciência, porque assim acontece com todo aquele que conhece a Deus, não só de ouvir falar, mas os olhos passam a vê-lo. Diz a palavra que ele viu seus filhos e netos e até a quarta geração, e diz a palavra que Jó morreu velho e farto de dias. Morreu velho e farto de dias. Então, aqui eu tenho vários ensinamentos, né? E um deles é reconhecer que o orgulhoso se esquece de Deus, como aqueles amigos de Jó, e começa a falar coisas que ele não conhece, começa a acusar o próximo, porque ele não sabe do que está acontecendo no mundo, nas regiões celestiais, no mundo celeste, onde há uma briga, uma guerra espiritual, porque a nossa luta não é contra nem carne nem sangue, mas contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Mas, por exemplo, se você lembrar do faraó no Egito, o orgulho de faraó o impedia de libertar o povo de Israel, mesmo diante das pragas do Egito, até que a barra pesou, né? Aí ele se curvou quando ele viu o primogênito dele morrer junto com tudo que é primogênito no Egito. Aí ele se curvou diante das pragas, né? Jó, por exemplo, se tornou um homem manso e humilde depois de tudo isso, né? Ele já era um cara bacana, se tornou 10 mil vezes melhor, porque muitas vezes você se julga pelo erro dos outros, mas o bom da vida é você julgar a si mesmo e aos outros pelo amor de Jesus Cristo e não pelos erros. Se você se julgar pelos erros, todos nós somos errados. Aqueles amigos de Jó julgavam a Jó pelos erros deles mesmos e se achavam melhor do que Jó e mandavam Jó se arrepender dos pecados. E não tinha nada a ver, sabe? Porque há essa distância entre a perfeição de Deus e a nossa escuridão, que nada sabemos, né? O rei Davi, quando adulterou, pegou a mulher de Urias, a Betseba, que o profeta Natan declarou a ele o pecado dele, ele disse: Pai, contra ti pequei, somente contra ti pequei, porque Deus é um Deus santo e amoroso, porque Deus é um Deus que ele é chamado de amor. Deus é amor. Mas nós não o amamos. Na verdade, nós dizemos que o amamos, muitas das pessoas, porque tem aquele medo, aquele pavor de Deus, né?
pavor da condenação do inferno. Aí o cara diz, não, eu amo a Deus, eu sou da igreja, eu vou, eu dou o dízimo, eu não sei o que, e lá vai, né? Mas nós transgredimos contra Deus, porque é contra Ele que pecamos. Quando pecamos, é contra Ele, não é? Quando mentimos, nós pecamos contra Deus, sabe? Quando nós cometemos qualquer ato que machuca alguém, é contra Deus. Nós estamos quebrando as nossas promessas para Deus. Nós estamos sendo filhos rebeldes. A nossa fé está sendo estragada. Essa é a fé estragada. Por isso que quando Jó reconhece a grandeza de Deus que criou todas as coisas e as sustenta com o seu grande amor, disse eu me arrependo no pó e na cinza. Foi o que ele disse, né? Eu me arrependo no pó e na cinza. Mas a verdade é que todos nós estamos no mesmo barco, tá? Você está no mesmo barco que eu, estou no mesmo barco que você. Todos nós adoramos a Deus, mas muitas vezes nós abominamos a nós mesmos ou nós abominamos o próximo, sabe? E aí nós nos tornamos homens orgulhosos, né? Ou aquela mulher que só se relaciona com as mulheres da sua classe. Você conhece gente assim? Não, essa aí é de uma classe inferior, eu não quero papo, eu só quero papo com gente da minha classe, de alta classe, inclusive. Então é como se ela fosse superior às outras mulheres que não têm a mesma condição social. Alta classe, na maioria das vezes, para esse pessoal, é dinheiro, né? Situação econômica melhor do que as outras pessoas, aí se acha melhor do que os outros, só se relaciona, não tenho simpatia com ninguém, não for da minha classe. Ou então aquele homem de cabeça erguida, aquele que anda orgulhoso de si mesmo, se tornando assim um diabo de si mesmo, e não sabe nada sobre a sua própria condição, não é? Ou os intelectuais, né? Tem os intelectuais que se acham melhores do que um inculto crentezinho que vende pipoca ali, ele acha que é melhor do que o cara porque estudou mais e tal, entendeu? Mas Deus concede uma visão do que Deus é, do que Ele é para cada um de nós, assim como fez com Jó, né? Deus falou a Jó, falou sobre Jó, e aí, como é que é? E Jó ouviu a Deus e deu a glória devida a Deus por causa da grandeza do seu poder, por causa da infinidade da sua sabedoria, da sabedoria de Deus, né? Por causa da palavra sagrada divina que foi dada a Jó, não é? Homens que pesquisaram, não é, essa história. Eu particularmente eu vejo uma semelhança da vida de Jó com os sofrimentos de Cristo e com a glória que havia de vir, né? Com a glória que havia de vir. Então, esses sofrimentos de Jó me lembram os sofrimentos de Cristo, mas assim como Jó teve a sua glória, teve o seu retorno da sua vida duplamente abençoada, tem os que esperam em Cristo, não é? Que sabem que têm a vida eterna já desde já, mas terão ela amplamente abençoada em Cristo Jesus, não é? Aí o cara, quando reconhece isso, diz: meu Deus, eu sou só pó e cinzas, mas sei que tu podes fazer tudo, sabe? Até que chegue a minha mudança, eu esperarei em tudo. Mas que mudança é essa? A mudança da morte para a ressurreição plena. Porque a ressurreição já nos habita, não é? Mas nós um dia despertaremos e os nossos olhos verão. Eu verei o meu Deus. E esses bracinhos magros aqui, ó, esses meus bracinhos magros, abraçarão o Senhor. Esses meus olhos o verão, meu Rei, tá? Porque o que é natural hoje, um dia será revestido do espiritual, né? A palavra de Jesus diz que quem crê nele tem a vida eterna. Ele já vive em nós e nós vivemos para servir a Cristo.
Essa é a verdade. O Consolador reside naquele que conhece e entende e tem fé nessa verdade, sabe? Lá no céu, para onde iremos depois da morte física, não há cemitério, findam as aflições, não há enfermidade nenhuma, você está livre da morte, você está livre do pecado, você está livre do príncipe das trevas, né? Do cão dos infernos, do cramunhão, do capeta, do coisa ruim. Você está livre de tudo isso, porque aí haverá a nova Jerusalém, há uma glória viva, eterna, esperando por nós. Acabarão as zombarias, acabarão os tormentos, a própria morte. Quando você atravessa a morte, você já encontra o trono de Deus, sabe? Essa é a maior de todas as mudanças que nós esperamos. Se você ler o texto que está em 1 Coríntios 13, fala dessas mudanças, nesses tempos de morte que nós vivemos, de pandemia. Eu sei que nós brilharemos eternamente no céu. Tem gente que tem medo de uma morte súbita. Eu acho que a morte súbita é uma bênção, né? Que você está aqui, pum, morreu e você já está vendo, porque Jesus disse: quem vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Quem tem essa esperança pode aguardar no tempo certo a mudança que o tornará semelhante ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. E poder dizer, como Jó: agora os meus olhos te veem, por isso me arrependo, não põe na cinza. Beijo no seu coração, estou aqui, ó. Meu menino tá aqui, ó, com os olhinhos fechadinhos. Aí, Jojo. Aí, Jojo, cadê tu, Jojo? Cadê tu? Beijo para você, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja com você e com sua família, para a honra